Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Vem ser Unilavras e se preparar para a sua melhor versão. Olá, para você que está conosco aqui no Lavras TV. A sua audiência é sempre motivo de prestígio para todos nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Polícia identifica local de plantio e cultivo de pés de maconha durante a operação no bairro Novo Horizonte. Lotes da vacina contra a leishmaniose são recolhidos e venda do produto está suspensa. Veterinário de Lavras explica o que ocorreu e orienta o que fazer. Júnior Murad traz as principais informações dos confrontos decisivos. É noite de Copa do Brasil para os mineiros. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é dia 31 de maio e o seu Jornal da Cidade já está começando. A Ceva Saúde Animal, fabricante da vacina Lechtec, solicitou o recolhimento imediato de mais 36 lotes do imunizante contra a leishmaniose visceral canina. Olha, antes o Ministério da Agricultura e Pecuária já tinha determinado o recolhimento de outros 8 lotes, além da suspensão da fabricação e da venda do produto. E para esclarecer para os nossos telespectadores o que ocorreu e orientá-los sobre o que deve ser feito, eu conversei com a veterinária Joyce, representante da VetPet aqui de Lavras. Vamos acompanhar. Eu até separei algumas perguntas que o pessoal tem ligado, né, aqui no hospital, perguntando. Então, eu separei algumas perguntas para eu esclarecer, né, melhor esse fato aí. Então, qual foi o problema com a vacina? O que houve, na verdade? Foi uma falha na imunidade da vacina. Não tem nada a ver com efeitos colaterais, não, nada disso o pessoal começou a ficar muito preocupado. O que houve é que existe uma proteína A2, que chama, na vacina, e essa proteína, eles descobriram através de testes que ela estava fora da taxa mínima que era exigida para ter na vacina. Então, é menor que o mínimo da licença esperada, né? Qual que é a consequência disso? Sim, a consequência é que o animal vacinado, ele não iria desenvolver uma imunidade suficiente contra o problema, né? Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, dia 19/5, eles descobriram, através de testes, essa irregularidade, essa falha dessa proteína A, né? Na quantidade dessa proteína na vacina. Quando foi na segunda-feira, dia 22/5, a Ceva, que é a empresa responsável, né? Ela liberou um recall falando que 6 lotes estavam, que a gente deveria retirar esses 6 lotes da comercialização. Até então não tinha sido explicado o motivo, né? Na quarta-feira, dia 24/5, saiu uma nota do Ministério, né, da Agricultura, esclarecendo aí a falha de imunidade, esse problema que houve, né? E os riscos aí, né, da vacinação, não surtir efeito, e as pessoas, né, continuarem fazendo a vacina, achando que estava desenvolvendo, né, criando uma imunidade frente ao problema, mas não estava. Na quinta-feira, dia 25/5, teve uma atualização do mapa, né, do Ministério da Agricultura, falando que a gente deveria tirar mais 2 lotes. Então, já foram retirados do mercado 8 lotes de circulação que estavam sendo circulados aí no momento, né, na comercialização. Na sexta-feira, dia 26/5, saiu uma nota da Ceva
não tinha data de publicação, porém veio um recall falando que todos os lotes deveriam ser recolhidos. Então, nós estamos sem a vacina no momento no mercado no Brasil. Joyce, e alguém chegou a ser utilizada alguma vacina desses lotes aqui? Na VetPet, nos primeiros lotes, até o 8º lote que pediram para o recall, a gente não tinha nenhum deles. A gente estava com um lote que estava fora desses primeiros 8. Mas a partir do momento que todos os lotes foram sujeitos, né, a ser retirados no mercado, aí os nossos já estavam fazendo parte, sim. Então, hoje não tem nenhum lote sendo comercializado. Então, a orientação hoje é para aguardar, porque realmente não tem no mercado, inclusive. Não temos a vacina. O que acontece é que é uma doença muito grave, é uma doença, né, uma zoonose, ou seja, a doença ela é transmitida também para o ser humano. E ela é uma doença que o tratamento existe, mas o tratamento não leva à cura do paciente. O tratamento é muito importante, porque a gente consegue diminuir a taxa de leishmania no animal. Então, o mosquito, que é o vetor, ele não consegue, através da picada, pegar essa leishmania na pele do animal e transmitir para outros animais ou para o ser humano. Então, o tratamento é fundamental porque ele diminui, sim, a taxa de transmissão da doença. Esse número de pacientes começa a diminuir quando os pacientes são tratados. Inclusive, nem nós, veterinários, não estamos conseguindo um contato com a Seva. Nós passamos uma manhã tentando contato para tentar esclarecer o que nós veterinários, o que os nossos clientes, né, os tutores dos nossos pacientes deverão fazer. Então, eu sugiro que as pessoas que estejam aí no meio do plano vacinal ou esteja próximo da data aí de vacinação anual da Leistec, eu sugiro que procurem o PROCON para esclarecer, né, para tomar as medidas mais legais possíveis, porque até o momento nem os veterinários, nem as clínicas, nem os hospitais, nem os tutores, ninguém tem culpa do que houve. Então, a princípio, eu acredito que seja isso mesmo, a medida seja ir ao PROCON e se informar melhor, né, das medidas aí, né, a serem tomadas aí. A nossa preocupação, além da saúde pública, tal, é com o nosso paciente. Então, agora, mais do que nunca, as outras medidas de prevenção à doença se tornam muito importantes. Então, tanto para a saúde humana quanto para a saúde dos pets, a gente indica o uso das coleiras, que são repelentes do mosquito, transmissor do problema, produtos, né, que sejam repelentes de mosca, e hoje a gente vê bastante, até em supermercados, né, produtos à base de citronela, produtos repelentes mesmo de mosquito, e que procurem um veterinário de confiança, né, para esclarecer os protocolos a serem realizados aí para evitar realmente que essa doença aumente, porque é um problema de saúde pública. O mosquito ele é atraído por matéria orgânica, então árvores com frutos, muita terra, fezes, urina, lixo, né? Então isso tudo atrai o mosquito. É uma doença difícil de ser controlada num país tropical, nessas condições que a gente tem. Então, hoje, mais do que nunca, a gente pede que as outras medidas sejam muito eficientes, que os tutores sigam à risca aí o uso dessas outras prevenções. Porque nenhuma vacina que a gente usa para nenhuma doença garante 100% de imunidade. Isso não vai acontecer. A Leistec, a gente já sabia que era uma vacina que garantia uma imunidade, às vezes, até mais baixa do que outras que a gente usa para outras doenças.
Porém, temos outros meios de prevenções muito eficientes, comprovados que contra o mosquito, contra o vetor, que realmente é o problema, né? Existe um telefone de contato? Sim. O telefone da VetPet é 35, VetPet Lavras é 35-3822-7268. E posso deixar meu contato também, particular, meu WhatsApp também é 35997674145. Estamos todos os nossos veterinários dispostos, disponíveis a ajudar a qualquer hora e vamos junto aí conseguir combater, né, pelo menos prevenir de uma forma eficiente essa doença aí no mercado. Mudando de assunto, na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar realizou uma operação e recebeu uma informação de que haveria uma plantação de maconha nos fundos de uma residência localizada no bairro Novo Horizonte. Os militares verificaram que a casa se encontrava inabitável, estava abandonada. Ao adentrar o imóvel, a PM constatou o cultivo e plantio de maconha para utilização no tráfico de drogas. Foram apreendidos 90 pés de maconha e vários utensílios usados na prática criminosa. O sargento Augusto participou da operação e traz mais detalhes agora. Confira. Boa tarde, sou o sargento Augusto da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou na cidade de Lavras e nessa data recebemos uma denúncia relativa ao plantio e cultivo de maconha. Ao realizar a averiguação, localizamos uma grande estrutura contando com estufa e também uma grande quantidade de pés de maconha já plantados. Todo o material será arrecadado e entregue à Delegacia de Polícia Civil local. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo ao povo mineiro. Hora do esporte, aqui no Jornal da Cidade. Júnior Murad está chegando com as principais informações dos confrontos decisivos que envolvem os mineiros na Copa do Brasil. Oi Fred, abraço para você e para todo mundo ligado em mais um Jornal da Cidade. Chegando para falar da Copa do Brasil, especialmente dos confrontos dos mineiros que podem garantir, os três inclusive, na fase de quartas de final da competição. Além dos mineiros, tem mais 3 jogos importantes, então a gente só lembra aqui que jogam também na noite desta quarta-feira Bahia e Santos, na Fonte Nova, Fortaleza e Palmeiras, no Castelão, além de Atlético Paranaense e Botafogo. Na verdade, o mando é do Botafogo no Newton Santos contra o Furacão. Mas falando do futebol mineiro, nós teremos às 8 da noite Cruzeiro e Grêmio, expectativa na faixa aí de 40 mil torcedores no Gigante da Pampulha, para empurrar o Cruzeiro para cima do tricolor gaúcho, que vem de 2 boas vitórias no Campeonato Brasileiro. O Renato Portaluppi poupou 6 jogadores no final de semana na vitória contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e vem para tentar jogar um pouco mais fechado, talvez mantendo o esquema com 3 zagueiros, mas deve ser jogo duro para o Cruzeiro do técnico Pepa, que tem uma dúvida: será que ele começa com o Matheus Vital, que retornou à equipe na segunda etapa contra o Flamengo, naquele empate do final de semana, ou ele mantém aquela trinca no meio-campo com o Machado, o Alisson e Neto Moura? A gente vai saber só mesmo momentos antes da partida. Empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Quem vencer, obviamente, garante a sua classificação. O Atlético joga às 9h30, um pouco mais tranquilo, embora nada definido ainda, mas fez 2-0 no primeiro jogo e encara o Corinthians na Neoquímica Arena, que estará lotada. O Corinthians vem um pouco mais animado, conseguiu a primeira vitória sob o comando de Vanderlei Luxemburgo no fim de semana contra o Fluminense, 2-0, e precisa no mínimo repetir este placar para forçar a decisão para os pênaltis. Vamos ver o que acontece. O Atlético tem uma vantagem considerável e a tendência é que Eduardo Cudê mantenha a equipe que vem atuando nos últimos jogos. São 6 partidas sem derrotas. A equipe do Atlético, que deve ter o trio ofensivo com Pavon, Paulinho e Hulk.
E para fechar o giro, a gente lembra que o América tem uma boa vantagem também contra o Internacional, mas decide a sua sorte na Copa do Brasil no Beira-Rio. O Internacional vem se arrumando no Campeonato Brasileiro e vai com tudo para cima da equipe de Wagner Mancini, que fez um último treinamento no CT do Grêmio e não terá o argentino Martim Benítez na partida de hoje à noite. Mesma coisa, o Inter precisa vencer por 2 gols de diferença no mínimo para forçar a decisão nos pênaltis. Vamos ver, né, se o América consegue fazer um bom jogo para que, junto com Atlético e Cruzeiro, possa representar aí os mineiros na próxima fase da Copa do Brasil. Quem passar garante R$4.300.000 nos cofres para a próxima fase da competição. Lembrando, Fred e amigos, que o Lavras TV faz a rodada dupla na noite de hoje. A partir das 7 estaremos no Mineirão com Cruzeiro e Grêmio e logo depois você fica também com as emoções de Corinthians e Atlético. Até lá! Muito obrigado, Júnior Murad. Você já sabe, encontro marcado conosco, porque aqui tem todas as emoções da Copa do Brasil. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. A quinta-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura mínima prevista será de 15 graus e a máxima 22, ventos leves de 12 km por hora e a umidade relativa do ar agradável, na casa dos 70%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região, aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube, curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação na internet.